Fala galera, tá começando agora o episódio 1 da playlist Causos no Caminho, aqui do canal Caroneiros de Fortaleza. No episódio de hoje eu vou contar para vocês o caso de um piloto que impediu o 11 de setembro brasileiro, em 1988, e que morreu no mês passado. Nós estamos trafegando pela BR-116 no sentido Sertão-Praia. Esse sentido aqui é o sentido de quem chega quem chega a Fortaleza pela BR-116. Enganchou e quase não sai, mas deu certo. Pessoal, olha, morreu no mês passado, na cidade de Armação de Búzios, no Rio de Janeiro, um herói brasileiro que poucos conheceram. Era o ex-piloto Fernando Murilo. Ele morreu aos 76 anos. Ele era um profissional extremamente habilidoso. Foi o comandante do voo da VASP de 1988, que foi sequestrado a caminho do Rio de Janeiro e que seria arremessado contra o Palácio do Planalto, em Brasília. Vou mudar aqui de faixa, que ali a gente vai entrar à direita. Acho que é na rua Paulo Firmeza. Acho que é. Dobrar aqui à direita. Nesse sentido aqui a gente vai... Aqui é a Avenida Visconde do Rio Branco, tá? E nesse sentido aqui reto a gente vai para o centro de Fortaleza, mas eu vou entrar aqui à direita. Aqui é a rua Paulo Firmeza. Pessoal, o piloto desse voo era o Fernando, o voo 375 da VASP. Um voo que foi sequestrado em 1988, com quase 150 pessoas a bordo, né, entre passageiros e tripulantes. O voo era de Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro. Aí, graças à ação desse piloto, o voo foi desviado para Goiânia, onde o sequestrador foi interceptado. A história foi assim: tudo estava bem, né, com o voo 375 da VASP, que tinha decolado de Porto Velho. Ele já estava na última escala, Belo Horizonte, em rota para o destino final, que era o Rio de Janeiro, após passar por Cuiabá, Brasília e Goiânia. Já era um pouco mais de 11 horas da manhã, após a decolagem, quando um passageiro desse voo anunciou o sequestro. Ele estava armado com um revólver calibre 32 e o nome dele era Raimundo Nonato. Ele era tratorista, estava desempregado e estava insatisfeito com os rumos da política econômica do Brasil na época. Aí ele resolveu se vingar. Vou dobrar aqui à direita. O camarada deixou pouquinho espaço para entrar, mas vai dar certo. Aqui é a rua Sabino Monte. Rua Sabino Monte. Aí o plano do Raimundo Nonato era sequestrar o avião e jogar o avião sobre o Palácio do Planalto, em Brasília, para matar o culpado daquela crise, que para ele era o presidente José Sarney. Aí um comissário tentou impedir que o Raimundo Nonato chegasse até a cabine, mas o comissário foi baleado. Aí o Raimundo Nonato chegou até as portas da cabine de pilotagem, que na época não eram blindadas, e efetuou vários disparos, acertando o painel do avião
e acertando também a perna do copiloto. Aí, temendo pela vida dos passageiros, o piloto Fernando abriu a porta. Aí, enquanto o Raimundo... Deixa eu dobrar aqui à direita. Dobrando aqui à direita, na rua Eduardo Bezerra. Nós estamos trafegando no sentido Aldeota. Aldeota é um bairro aqui de Fortaleza. Aí, enquanto o Raimundo anunciava o plano dele, né, um plano suicida, uma espécie de 11 de setembro aqui no Brasil, o piloto acionou o transponder do avião, que é um transmissor de rádio de comunicação, e permitiu enviar o código do que estava acontecendo na cabine, né, que era interferencialista. E também enviando a parte da conversa sobre o plano de jogar o avião sobre o Palácio do Planalto. Aí, quando a torre de controle respondeu ao piloto, o copiloto, Salvador Evangelista, ele se apressou em responder. Mas ele agiu repentinamente, né, com movimentos bruscos, e o Raimundo Nonato interpretou aquilo como uma tentativa de reação. Aí, Raimundo Nonato, sem hesitar, executou friamente o copiloto com um tiro na nuca. Aí, vendo a morte assim tão de perto, o piloto Fernando iniciou uma tentativa de convencer o Raimundo Nonato de desistir do plano, né? Aí ele sobrevoou uma área bem nublada e disse para o Raimundo Nonato que era impossível visualizar o Palácio do Planalto com tantas nuvens, não dava para ver. Aí o sequestrador, ele mudou de ideia e disse que queria ir para São Paulo. Aí o piloto disse que o combustível que tinha no avião seria insuficiente para chegar até São Paulo e sugeriu ir para Goiânia. Aí o sequestrador permanecia irredutivo do plano, né, e fazia ameaças ao piloto. Aí o piloto tirou o avião do piloto automático e fez uma manobra bem arriscada chamada de tonneau, um tonneau rápido, que é uma manobra acrobática em que o avião dá uma volta em redor do próprio eixo. Aqui à direita, na Avenida Antônio Salles, ainda sentido Aldeota. Aí a ideia de fazer um tonneau rápido, que é uma manobra acrobática onde o avião gira em torno do próprio eixo, era desequilibrar, né, o Raimundo Nonato e pudesse tomar a arma dele. Mas não deu certo, não. Aí, não se dando por convencido, o piloto executou outra manobra mais arriscada ainda para um Boeing, né, 737, que era um mergulho em parafuso. Aí o sequestrador caiu. E o piloto convenceu ele a pousar em Goiânia. Aí o piloto pousou em Goiânia, mas o Raimundo Nonato, ele não desistiu da ideia, né, com o avião já em terra. O avião foi cercado por oficiais do Exército e da Polícia Federal, e o piloto propôs ao sequestrador que ele exigisse, né, das autoridades lá um avião menor com bastante combustível para ele seguir com o plano dele. Aí o Raimundo Nonato, ele aceitou o plano, mas com uma condição. Qual era a condição? Que o Fernando fosse o piloto do voo. Aí deu ruim, né? O piloto queria sair daquela. Aí o Fernando não teve outra alternativa, aceitou, né? Como se estivesse trocando sua vida pela vida dos outros 100 e tantos passageiros. Aí Fernando,
esperou pacientemente junto ao sequestrador durante mais de 5 horas. E os outros 100 e tantos passageiros foram liberados. Foram liberados do avião e foram levados para o hospital, para fazer exames. Até que a FAB, a Força Aérea Brasileira, colocou na pista um avião bandeirante, que aí atenderia à exigência do sequestrador. Aí quando o sequestrador saiu do avião, levando também o piloto Fernando, um atirador de elite da Polícia Federal atingiu ele com 3 tiros. Mas ele não morreu na hora. Mesmo caído, o Raimundo Nonato atirou na perna do piloto, que estava correndo, procurando por algum abrigo. Nesse momento já era mais de 7 horas da noite. Aí, após dar entrada em hospitais de Goiânia, tanto o piloto como o Raimundo Nonato foram atendidos sem correr nenhum risco de morte. No entanto, o sequestrador Raimundo Nonato morreu misteriosamente 3 dias depois. E o laudo médico atestou anemia falciforme. Aí, depois de salvar a vida de mais de 100 pessoas, Fernando Murilo, que era o piloto, foi condecorado com a Ordem do Mérito Aeronáutico. Mas o principal alvo do atentado, o presidente José Sarney, nunca dirigiu a palavra a ele, ou sequer um telefonema de agradecimento. Bem, pessoal, esse foi o episódio número 1, do canal Caroneiro de Fortaleza para a playlist Causos no Caminho. Se você gostou desse caos, gostou desse episódio, deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, E aí eu venho trazendo novos episódios para vocês nesse sentido, beleza? Vou ficando por aqui, trafegando pela Avenida Antônio Salles. Até o próximo episódio. Fui!